Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, queridos. Louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se fazem presentes e também cumprimentando aqueles que estão através do nosso YouTube, a Densidade Cumbica Oficial, onde com certeza alguém está acompanhando através da live por conta da chuva que caiu na hora de sairmos de casa, né? Eu, como tinha que pegar o pastor Gilson, vai debaixo d'água, e água por cima e por baixo, né? Pega a baixada lá do Vila União, passar pelo Primavera, tem tanta água naquela estradinha lá, que misericórdia. E é estreita, né? Quando o ônibus vem no sentido contrário, aí cobre o carro. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, carta universal do apóstolo Pedro, a primeira carta, capítulo de número 3. E enquanto os irmãos procuram, eu quero aproveitar e dizer aos irmãos, nós paramos por um momento ali na padaria, eu e o pastor Gilson, e o rapaz que nos atendeu, o Alex, e tinha também um rapaz especial que trabalha, né? Trabalha em empresa de ônibus, o Robertinho, e a gente falou com eles, ficaram de acompanhar através do canal e também de nos visitar. Então, quando vocês forem orar, junto comigo orem pelo Alex e pelo Robertinho, para que Deus opere uma grande bênção na vida deles, de salvação, de libertação, em nome de Jesus. Esse é o nosso dever. Foi o que nós ouvimos na vigília ontem, né? Que nós precisamos dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. 1 de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8 ao 22, versículo 8 ao 22, que vai falar sobre o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Como de costume, vamos fazer a leitura alternadamente. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que fuge para mal, se for de zeloso do bem?
Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, com o Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Vamos juntos, os dois. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém? Pode se assentar. Só a leitura já é uma doutrina, né? Quase não se faz nem necessário o comentário, mas é sempre bom a gente meditar junto, para que algumas lições fiquem gravadas na nossa mente e na tábua do nosso coração. Nós estamos vivendo uns dias bastante complicados para a Igreja de Jesus Cristo, que quer realmente ter uma vida cristã que agrade a Deus. Porque infelizmente nós estamos tendo como que uma separação por conta de ideias, né? Por conta de ideias. Então, alguém prefere A, o outro prefere B, e alguns preferem até C, D, E, F, até o Z, né? O que fica complicado como crentes, porque daí vem o apóstolo Pedro, e na sua carta universal, atingindo-nos, ele vem dizer: finalmente, gente, vocês precisam ser todos de um mesmo sentimento, uma mesma forma de pensar, de se comportar, de agir, né? De falar, de tratar, de se autoconduzir, quando ele diz que precisamos ser compassivos, amando os irmãos. E é uma coisa bastante complicada essa questão de amar os irmãos, porque a gente encontra alguns irmãos de repente, né, que são meio ruins, né, para não falar que são totalmente, né, são meio ruins na tratativa. Mas aí a gente aprende com Jesus Cristo, né?
Porque, como já foi falado aqui desse púlpito, imagina a cena de Jesus na última ceia, né? Tirar a sua túnica, porque ali, quando fala que ele se despiu, tem gente pensando que ele tirou toda a roupa. Não é. O se despir ali é tirar a túnica, né? Porque eles usavam uma roupa, né? E uma túnica por cima. Então ele tira a túnica, pega a toalha, cinge na sua cintura, pega a bacia de água e vai lavar os pés. E todo mundo já sabe aquela passagem: Pedro, não, Senhor, lavaram meus pés? Não, pelo amor de Deus, que é isso? É muita humilhação. E ele vai dizer: Pedro, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele já fala: então me lava por inteiro. A ideia não era essa, né? Então veja o exemplo que Jesus dá de humildade, lavando os pés de todos os discípulos e lavando inclusive os pés de Judas. E ele não estava enganado a respeito de Judas, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Tanto é que depois na ceia ele vai falar que um de vocês vai me trair. E alguém pergunta: Senhor, quem de nós? Ele sabia quem era, né? Ele sabia quem era. E ele até dá uma dica: aquele que põe a mão no prato, né? Então acredito que nesse momento o Judas estava lá pegando a porção dele, né? Só que os discípulos não prestam atenção. Mas Jesus tinha lavado os pés dele, tinha tratado ele com toda deferência. E lá no jardim, no Getsemane, quando chegam para prender Jesus, e a combinação de identificação, porque eles tinham dúvida entre o grupo que andava com Jesus, eles tinham dificuldade de identificar quem era Jesus. Agora eu paro para pensar junto com vocês aqui. Eles tinham os soldados, a soldadesca, o clero, né? O clero sacerdotal, os fariseus. Eles perseguiam Jesus, mas eles tinham dúvida de qual dentro do grupo era o Cristo. Eles tinham. Por quê? Porque todos estavam no mesmo sentimento, no mesmo ideal, e falavam quase que iguais. Tanto é que quando Pedro está lá na fogueirinha, lá no momento da crucificação, alguém diz: não, mas você até parece, você fala igual, você se veste igual. E ele negando. E quando Judas então combinou que seria o beijo que identificaria quem era o Cristo, quem era o Jesus da turma, né? Que ele vai e dá um beijo no rosto do Senhor Jesus. Jesus ainda diz: aqui vem, amigo, né? Jesus não sabia? Ele sabia, mas quando ele falar que vem, amigo, era para que ele entendesse que mesmo fazendo o que ele estava fazendo, Jesus amava ele. Jesus amava ele. Então, irmãos, é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos ser todos de um mesmo sentimento, compassivos. O que é ser compassivo? É ser paciente, né? É ser paciente. Estava conversando há pouco com o pastor Valdir. Então a gente vive situações, né, em que o adversário procura nos atingir para a gente perder essa compassividade, nos estressar e a gente acabar tendo uma reação não agradável a Deus. Não agradável a Deus. E ele vai dizer: todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. Tem aqueles irmãos que dão trabalho, mas eles foram resgatados pelo mesmo sangue que nós fomos. E aí nós temos que colocar em prática a compassividade, o amor,
E veja que quando vai falar sobre ser misericordiosos, ele vai exigir que esse tratamento venha das entranhas, entranhavelmente misericordiosos. É aquilo que muitas vezes o nosso intelecto ele nos leva a uma reação abrupta, mas a gente tem que refrear isso e buscar da entranha uma atitude de misericórdia. Por que das entranhas? Porque muitas vezes vocês devem ter passado por situações como tal e tem ouvido de alguém como tal, e até você que está nos assistindo através do canal também tenha visto alguma situação como essa, de um perdão, né? Mas só da boca para fora, de uma atitude de misericórdia só da boca para fora. Mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo para a igreja que a atitude de misericórdia tem que vir das entranhas. É aquilo que os antigos costumavam dizer, né? Meus avós, meus tios, é a minha própria mãe, que dizia muitas vezes que tem situação que a gente tem que fazer das tripas coração. É isso. Tripa tem sentimento? Não. O sentimento provém do coração. Então, muitas vezes as tripas querem agir de uma forma abrupta, sem misericórdia, mas então é por isso que tem esse ditado: fazer das tripas coração, para suportar as adversidades, as contrariedades. E ele diz: entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O que é ser afável? É aquele que abraça, que é amigo, verdadeiro, mesmo que a pessoa esteja, como dizem, dando aquele abraço de tamanduá, né? Está te abraçando e pelas costas está querendo enfiar um punhal nas costas. Mas é assim que nós temos que viver. Por quê? Para não tomarmos mal por mal, não tomarmos injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizer. Já pensou que dificuldade que é, né? Você saber que alguém está te maltratando, está te maldizendo, está falando mal, e você bem dizendo: não, é uma boa pessoa, é um bom crente, é um bom irmão. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Antes, pelo contrário, bem dizendo. E aí, o apóstolo Pedro, aí ele frisa uma frase aqui, que aí essa vai fundo. Olha o que ele diz: sabendo que para isso fosse chamado. Sabendo. Então ninguém pode se omitir de ser misericordioso, de bem dizer aquele que maldiz de você, porque nós sabemos que tem que ser assim. É como o pregador da vigília de ontem, né? Lembra que ele falou sobre isso? Ele falou exatamente sobre esse assunto. Vocês sabem o que é para ser feito direito. Vocês sabem. Se vocês não fazem, é vocês que estão errando, não é a pessoa que está te maltratando, não é o pastor, não é o ministério, não é a líder, não é o líder, não é o regente, a regente, não é você que está deixando de cumprir aquilo que Cristo te ensinou através das Escrituras, através dos apóstolos, através dos líderes, através dos dirigentes. Foi o que ele ensinou, e ele ensinou
E aí eu entro numa lição que vai ter domingo. Ele ensinou com um exemplo pessoal, né? Ele ensinou com um exemplo pessoal, que eu acabei de dizer. Judas dá o beijo da traição e ele diz: o que você veio fazer comigo? Né? Para ver se ele caía em si, né? Ele foi cair depois, mas aí já não houve tempo para o arrependimento. Houve tempo para o arrependimento. Então ele sabia o que estava fazendo e com quem estava fazendo. Então muitas vezes nós imaginamos que se nós retrucamos alguma coisa para alguém, nós estamos retrucando para a pessoa. Não, mas nós estamos retrucando para Jesus. Estamos retrucando para Jesus. Amados, e às vezes são relações familiares que acontece isso. O marido com a esposa com o esposo, o pai com o filho com os pais. São situações que nesse tempo presente nós precisamos estar inseridos nesse contexto, porque a vinda de Jesus está próxima, irmãos. Está muito próxima. Os fatos recorrentes que nós estamos vendo a cada dia mais a miúdo e mais perigoso, mais forte a cada dia, são sinais de que as Escrituras estão se cumprindo. E nós como crentes, nós como cristãos, nós precisamos de agir como tal, de nos posicionarmos como tal. E nós vamos ver isso mais para frente, porque ele vai dizer: porque para isto, sabendo que para isso fostes chamados. Nós somos chamados então para quê? Para sermos compassivos, amorosos com os nossos irmãos, termos misericórdia que venha das entranhas, não da língua para fora, não, é lá do profundo do coração. Eu te perdoo, eu te amo, eu te ajudo. E afáveis, não tornando, ou seja, não pagando o mal que nos fazem com mal também, ou injuriando como nos injuriam. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que foi para isso que nós fomos chamados. Foi exatamente para isso. Para quê? Para que por herança nós alcancemos a bênção. Cristo ressuscitado, ele é o primogênito entre muitos, porque aqueles que já dormiram no Senhor, diz as Escrituras, quando da volta de Jesus, eles ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos na ocasião, se nós estivermos vivos na ocasião, primeiro ressuscitarão os que dormiram no Senhor, e imediatamente após, nós também receberemos um corpo glorioso, e juntos subiremos, levados pelo Espírito Santo, para a presença de Jesus, para participarmos das bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Porque quem quiser amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal. Então muitas vezes, irmãos, por mais razão que nós achemos que temos, é melhor nós deixarmos de lado as nossas razões, e nós termos uma língua que não amaldiçoe ninguém, que não fale mal de ninguém, porque cada um sabe o que está fazendo. Nós sabemos o que podemos fazer e o que não podemos.
quer seja no negócio, quer seja no trabalho, na empresa que trabalhamos, na rua que moramos. Nós sabemos o que não é para ser feito. Se nós fazemos, é a nossa consciência que nós estamos querendo trair. Ou alguém não sabe que bebida alcoólica, bebida forte não é para nós? Nem as fracas. E nem as fracas, né? Se não é para nós, não é para dar para os outros. Não, vai cortar a Coca-Cola. Isso é porque nós estamos vivendo um tempo de uma certa liberdade. Porque eu já fui disciplinado por Coca-Cola há muitos anos atrás no Brás. Um dia eu chego, estou indo direto do serviço para uma reunião no Brás, na Major Marcelino, e tinha um barzinho ali na esquina da... Você foi muitas vezes na Major Marcelino, você conhece, né? Tinha aquele barzinho ali, eu entrei no barzinho e tava tinha aquele negócio de horário de verão, né? Um calor terrível, né? Aí eu pedi um salgadinho, uma Coca-Cola. Quem chegou lá bem na hora pedindo um café? Nelson Azevedo. Pastor Nelson Azevedo. Ô rapaz, você está tomando Coca-Cola? Ó a disciplina. Então, nós sabemos, mas a gente é teimoso, né? A gente acaba fazendo aquilo que a gente sabe que não é para fazer. Não, hoje Coca-Cola está aí na cantina, né? Hoje agora a Coca-Cola está aí na cantina. Então, era uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Mas para aquele tempo era aquilo. Para aquele tempo era aquilo. Então, a gente tinha que ter o cuidado, porque a gente sabia que não podia. Porque quem quer amar a sua própria vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, não maldiga ninguém, não trate ninguém mal, trate com educação, trate com cavalheirismos, né? Com cuidado, com zelo. Eu disse para vocês, nós passamos ali na padaria e pastor Gilson, e por uma conversa amena, conversando com esses dois rapazes, prometeram que vão estar conosco, vão vir aqui, vão nos visitar. Enquanto que com muita gente, quando você faz um convite desse, dependendo da forma que você faz, dependendo da maneira como você trata, a pessoa fala, eu não quero saber da tua igreja, né? Vira as costas, é capaz de sair falando, xingando a gente. Mas veja só, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano ou não falem enganosamente. Não diga uma coisa que não seja verdadeira. Não faça um compromisso, não façamos, melhor dizendo, não façamos um compromisso com alguém que a gente já sabe de antemão que não vai dar para cumprir. Isso é tratar enganosamente. Combinar uma coisa que já sabe de antemão que não vai conseguir. É melhor ser sincero, ser honesto e dizer, ó, no presente momento eu não posso te garantir que eu vou fazer isso que você está me pedindo, mas eu te procuro um tempo oportuno para cumprir essa parte, porque você não deixa a pessoa enganada. E isso em qualquer área, um encontro, um pagamento, devolução de algo emprestado, ter a hombridade de não sair palavras de engano dos seus lábios, ou dos nossos lábios, apartando-nos do mal e fazendo o bem. E ele ainda diz,
buscando a paz e seguindo-a. Então veja bem, quem deve buscar a paz? É o crente. É o crente. O outro lado pode estar querendo guerra, mas cabe a nós buscar a paz e segui-la. Porque em outro texto vai dizer: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não é alguns não verão, é ninguém. Então está conjugado buscar a paz e a santificação. Seguir a paz é fácil? Não. De repente a gente encontra cada pedra de tropeço no caminho, que olha, para ter paz é complicado. Mas nós, como crentes, nós precisamos de buscar a paz e segui-la. Buscar a paz e segui-la. Por quê? Porque o pastor vai estar vendo, porque o presbitério vai estar vendo, porque a liderança vai estar vendo, porque alguém vai estar vendo. Não. Nenhum de nós temos onisciência aqui para estar em todos os lugares. E mesmo que tivéssemos nessa condição, somos falhos. Somos falhos. Mas veja o que Pedro vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Somos justos por causa da misericórdia que estamos aqui inseridos como justos, porque na verdade nós somos justificados através do sacrifício de Jesus. Isso sim nos justificou, isso sim nos justifica, porque a todo instante nós estamos sujeitos a cometer uma injustiça. E o que é uma injustiça? É fazer para alguém aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Uma palavra mal falada, um ataque, um momento de ira, né? Alguém gosta de receber palavras iracundas? Nós não gostamos, mas às vezes nós fazemos isso. E isso é injustiça, porque a verdadeira justiça é exatamente isso: é tratar a outrem assim como nós gostamos ou queremos que nos tratem. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Amados, muitas vezes as nossas orações não são respondidas, porque nós não temos observado e praticado isso que nós sabemos que devemos praticar. Mas Deus é misericordioso. Estamos debaixo da graça. Então Deus, além de misericordioso, Ele é longânimo para conosco. Essa palavrinha longânimo quer dizer, Ele tem longo ânimo. O ânimo de Deus é muito longo. E Ele fica dando oportunidades para nós. Quem sabe o Léo se arrepende disso que ele fez hoje. Quem sabe ele se arrependa do que ele praticou hoje. Quem sabe ele se arrependa do tratamento que ele deu para alguém hoje e deixou aborrecido e deixou triste. Ele é longânimo. Ele espera que a gente reflita sobre isso. E por isso mesmo é que ele vai dizer ainda ali atrás:
parte do mal. Faça o bem. Faça o bem que você tem aprendido. Aprendido com o Senhor, aprendido na sua palavra, aprendido com o exemplo de Jesus. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Aí ele vai dizer, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. É contra. E muitas vezes nós praticamos o mal. E é por isso que muitas vezes as nossas orações, como diz alguém, fica no óleo. Se nós nos arrependemos, se nós nos consertamos, se nós voltamos à prática do bem, Deus vai lá no meio do óleo e tira. Deixa eu ver esse pedidinho aqui do Léo, né? Faz tempo que ele me pediu, então vou atender agora, que houve um conserto, que houve um arrependimento, e a bênção vem. Louvado seja Deus. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Nós podemos sofrer mal, sofrer o mal, sofrer males nas nossas vidas. Mas se nós estivermos fazendo o bem, sermos zelosos do bem, nós receberemos o bem também. Ainda que alguém queira nos fazer mal, ainda que alguém queira nos prejudicar, ainda que alguém queira nos causar tristezas, até as lágrimas, mas se nós formos zelosos do bem, Deus inverterá o quadro. Isso não é palavra de prosperidade sem fundamento, não. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Porque ele vai dizer também, o apóstolo Pedro, que se nós também padecermos por amor da justiça, seremos bem-aventurados. Porque às vezes Deus permite, em algumas situações, que alguém padeça por amor à justiça, por não querer fazer o mal para alguém que lhe está sendo feito, sendo misericordiosos desde as entranhas. Deus vai nos fazer bem-aventurados. Traduzindo esse bem-aventurados, é felizes. Deus vai nos dar alegria, Deus vai nos dar recompensa daquilo que possivelmente tenhamos perdido por causa de alguém. Deus vai repor, Deus vai abençoar. Isso não é uma pregação de prosperidade, não. Isso é uma palavra de que aqueles que são justos, de que aqueles que fazem segundo o que prediz a palavra de Deus, Deus recompensa, Deus abençoa, Deus dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz, né? Para não termos medo deles e nem nos turbarmos. Eu estava falando com o Gilson esses dias atrás, porque vocês devem estar vendo isso. Então é muita baboseira que está vindo nas redes sociais por conta da situação do nosso país. Eu disse para o Gilson, não adianta nada, agora já era, né, como dizem fora. Porque se estiver governando A ou B, para nós não tem problema nenhum. Porque
Porque nós sabemos que nós temos um Deus, e nós lemos esse salmo aqui no domingo, né, que diz que Ele governa todas as nações. Então todas as nações estão no governo dEle. Só acontece o que Ele permite. Se foi falcatrua ou não, se foi roubado ou não, se foi lá o que foi, está debaixo do controle de Deus. Ele permitiu assim, porque Ele quer fazer algo conosco, com a nossa nação, sei lá o que Deus quer fazer, mas está no controle dEle. Ele é o governador de todas as nações. De todas as nações. O nosso dever é esse daqui, ó, é procurar a paz e segui-la. Ah, você gostou de... Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. E aí tem gente brigando, se descabelando, só faltando sair no braço com o outro. Para quê? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E nós sabemos que este mundo, ele jaz no maligno e vai de mal a pior, até que chegue aquele que eles estão desejando. Alguém que faça uma moeda única mundial, um governo único mundial, um exército único mundial, né? E nós sabemos quem é. Nós sabemos quem é. Mas é por isso que nós temos que estar apegados a essa palavra e estarmos aqui para exaltar o nome do Senhor, glorificar a Deus. Não importa quem está lá ou quem está acolá, o importante é que nós estamos aqui para adorar aquele que tem tido misericórdia de nós, que tem cuidado de nós, que tem cuidado da nossa casa, que tem dado o nosso sustento, que tem nos dado graça para suportarmos as adversidades que vem contra nós, mas é o Senhor que está cuidando de nós. É Ele que está cuidando de nós. Porque o versículo 15 vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor. Como é isso? Santificar a Cristo. Pode alguém santificar quem é santo? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabe como é que nós santificamos a Cristo? É nós vivendo uma vida como Cristo nos ensinou. Porque na hora, no momento em que eu, que você, que algum de nós sai fora desse propósito, na boca de alguém, alguém vai dizer: está vendo? Ele disse que era cristão, seguidor de Cristo. Então, por nossa causa, nesse momento, alguém está blasfemando de Cristo. Ele fez a parte dele, o impossível foi feito. Cabe a nós fazermos o possível, nos empenharmos para isso, santificando a Cristo como Senhor em nossos corações e estando sempre preparados para responder com mansidão, responder com mansidão e temor a qualquer que nos perguntar, que nos pedir a razão dessa esperança que está em nós. Por que você, muitas vezes desempregado, enfermo, passando por dificuldades, passando por momentos tão difíceis na tua vida, e você continua indo para a igreja, glorificando a Deus, magnificando a Deus? Sabe por quê, querido? Porque a minha esperança não está aqui. A minha esperança não é num governo terreno.
A minha esperança não é ficar rico, famoso, conhecido, não é essa a minha esperança, mas a minha esperança está em Cristo Jesus, para que no dia que Ele voltar, porque Ele vai voltar, Ele prometeu, quando os discípulos estavam reunidos e viam-no sendo ascendido aos céus, e alguém até ficou preocupado de ficar a sós naquele momento, diz as Escrituras, apareceu 2 varões de branco e disse para eles: varões galileus, esse Cristo que vocês estão vendo subir, ser ascendido aos céus, Ele voltará. Glória! Essa é a nossa esperança. Melhor dizendo, esta é a nossa certeza de vitória, é a volta de Cristo Jesus, porque aqui é só lutas, é só privações, é só provações, é perseguições, é batalha, é uma luta constante, diuturnamente, mas sabemos que a vitória está nas mãos do nosso Senhor. A vitória está nas mãos dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tendo sempre uma boa consciência, para que tranquilo, veja só, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como se fôssemos malfeitores. Tem uma ala hoje que considera a igreja como um bando de malfeitores. E Pedro já tinha essa revelação pelo Espírito, e ele diz: tenham uma boa consciência para naquilo que falam mal de vós, como se vocês fossem malfeitores, eles fiquem confundidos. Aqueles que blasfemam do vosso bom porte, aonde? Em Cristo. O vosso bom porte em Cristo. E o nosso bom porte em Cristo, que alguém possa observar, é único e exclusivamente se nós andamos, vivemos, falamos, tratamos, combinamos, cumprimos conforme nos ensina a palavra de Deus, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Porque ele vai dizer: é melhor que a gente padeça fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. E tem muita gente que não aguenta, que não suporta essas lutas, essas provações, essas adversidades, essas dificuldades, e deixam de fazer o bem e passam a fazer o mal. Porque Cristo, Ele nos deu o exemplo maior. Ele padeceu. E Ele padeceu pelos seus pecados? Não, Ele padeceu pelos nossos. Ele padeceu pelos nossos. O justo foi sacrificado pelo injusto. Para quê? Para nos levarmos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou até os espíritos em prisão. Imagine que aqueles, segundo o texto aqui de Pedro, ele vai dizer: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus, nos dias de Noé. Então a pregação de Noé, pelo que eu percebo aqui, ela foi corroborada quando Cristo desceu às profundezas do inferno para falar aos espíritos rebeldes: vocês estão aqui porque vocês não deram ouvido ao meu servo. E tem muita gente que não dá ouvido às
algumas mensagens. Lembra da parábola de Lázaro e o rico? Né? Os dois morreram. O rico foi para o chão. E Lázaro foi para o seio de Abraão. E diz o texto da parábola que o rico, então, no sofrimento, e vendo Lázaro no seio de Abraão, se deliciando, né? Pede: Pai Abraão, faça com que Lázaro molhe o seu dedo e toque na minha língua. E foi-lhe dito: olha, ninguém daqui pode passar para aí, ninguém daí pode passar para cá. A consciência dele lembrou que ele tinha irmãos. E ele pediu: então manda alguém avisar os meus irmãos, porque eles estão indo pelo mesmo caminho que eu, e eu não quero que eles venham para esse sofrimento. E foi-lhe dito. Lá ele tem a lei e os profetas. A lei é isso aqui, ó, palavra de Deus. Profetas, sou eu, é você irmão, é você irmã, somos nós que profetizamos essa palavra. Não é profecia o dom de profecia, não, é a profecia da palavra, de se viver uma vida cristã que agrade a Deus, para que sejamos exemplos vivos para a nossa família, para a nossa parentela, para o colega de trabalho, para o colega de escola, para o colega de faculdade, para o vizinho da esquerda, da direita, da frente e da retaguarda da nossa casa, na rua em que nós moramos. E veja como isso é lindo, para a glória de Deus. Esses dias em casa nós passamos por uma dificuldade lá. Eu tenho um vizinho lá, que ele é espírita. E aí a Léa estava conversando com ele, e ele falou para ele: não se preocupa. É engraçado que ele é espírita, ele chama a Léa de irmã Léa. E ele falou: irmã Léa, não se preocupe, todo mundo aqui nessa rua conhece vocês. E sabe que vocês não são de confusão, vocês não são disso. Porque alguém foi lá no portão querer criar problema. O espírita disse: irmã Léa, não se preocupe, todo mundo nessa rua conhece vocês, a índole de vocês, e sabe que vocês não é disso. Porque nós somos melhores, que somos bons? Não, é por causa de Cristo na nossa vida. É por causa de Cristo na nossa vida. Por isso, o apóstolo Pedro vai dizer isso, que aqueles que são rebeldes, eu tomei por característica de lição para a minha vida, né? Seus antigos, Pedro citou isso. Então, num futuro, aqueles que têm sido rebeldes à voz, à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, um dia eles vão entender por que foram para onde foram. Irão entender, mas lamentavelmente muitos não terão mais o privilégio, a oportunidade do arrependimento. Então, o arrependimento é hoje, o arrependimento é agora. Buscar a graça maravilhosa de Deus revelada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é hoje e agora. Amanhã pode ser muito tarde, como diz aquele hino do compositor. É hoje, é agora. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus Cristo está à destra de Deus. Nós sabemos isso hoje. Ele está à destra de Deus. E foi sujeitado a Ele, conforme o apóstolo Pedro revela aqui, os anjos,
as autoridades e as potências. Potências no mundo espiritual, irmãos, estão sujeitas ao Senhor Jesus. Estão sujeitas. Por enquanto, o adversário das nossas almas está querendo fazer miséria por aí, mas ele só faz até o ponto que Deus permite. Ele só faz até onde o Senhor Jesus deixa ele fazer, porque aonde não é para fazer, Jesus estende a sua mão e ele bate em retirada. E o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa bandeira de vitória, o Senhor é o que cuida de nós. Guarde essa palavra no teu coração, viva uma vida para Deus e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, queridos? Amém? Que Cristo continue abençoando a vida do nosso pastor. Amém, querido? Amanhã é quarta-feira, querido. Amanhã nós temos aqui o nosso culto de oração, amém? Tive o privilégio de estar aqui na quarta-feira, aonde o Senhor manifestou da sua bondade em nosso meio. Estava bem gostoso, não estava, pastor Valdir, quarta-feira? Estava bem gostoso, né? Pastor Valdir depois trouxe uma palavra de reflexão aos nossos corações e saímos daqui de posse de vitória, amém? Então vem amanhã, uma horinha das 20 às 21 horas, às 20h45, né, pastor Valdir? Há uns 40 minutos. Aí o pastor Valdir louva, uma das irmãs louva ao Senhor, e depois um dos irmãos está trazendo uma palavra de reflexão, amém? Na quinta-feira também nós temos aqui o nosso culto do círculo de oração, amém, querido? Com a direção das nossas irmãs, amém? Não esquecendo, querido, das consagrações pela manhã. Amém? Vai se colocando de pé, por gentileza, amém? Glória. Tem um pregador já, irmã Leda? No culto de quinta-feira? Não. Amém? Já tem alguém que vai ministrar a palavra do Senhor, amém, queridos? Glória. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos que esteve conosco nesta noite, amém? Que enfrentaram a chuva para estar na casa do Senhor, para aprender da sua inerrante, substituível e infalível palavra de Deus, amém? Faz favor, pastor Valdir, faça a sua oração aqui, querido. Glória. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Salvador nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos externar gratidão a Ti pelo momento que o Senhor nos propiciou para estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, estamos saindo daqui edificados, pois a Tua palavra é viva e eficaz. E nesse anseio, Pai, nós rogamos a Ti, abençoa, Senhor, dá-nos uma noite abençoada, leva os Teus pais nos guardando, nos protegendo, debaixo da Tua poderosa, ó Deus, da Tua poderosa mão. Sendo assim, Pai, nós queremos Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso Naquele que me fortalece. E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje, sempre, todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando
no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando
leves pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, com a lança a seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, E Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu, E a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram. O plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem. Isso foi tudo por mim. eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos
sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo
vossos olhos para cima, ó remidos no Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando,